Ei, gente, então, mais um vídeo maravilhoso nesse canal maravilhoso, com esse povo maravilhoso e abençoado aí. E nós estamos aqui no estúdio da RVL. Vem para cá você também fazer o seu projeto de vida maravilhoso. E sendo assim, ela é maravilhosa. O nome dela é Miriane Schubert. Ai, tomara que eu tinha falado certo, porque é chique, né? Mãe de 5 filhos: Dani, Davi Samuel, Juninho e Melissa. Nascida em uma família de mulheres muito fortes e guerreiras, muito guerreiras. Mineira de Contagem, ama morar em Contagem. Beijo, povo de Contagem. Onde tem a sua empresa, mas seu desejo e sonho ainda a realizar, ainda colocou assim, ainda a realizar, quer dizer, ela está dizendo que vai realizar. É conhecer outros estados e países. Eu creio nisso. Começou vendendo cosméticos, fez cursos de maquiagem, outros cursos, outros até chegar no curso de sobrancelhas, e hoje ela é conhecida como, peraí que eu não vou falar ainda não, doutora. Mas claro, ela ama trazer autoestima para as mulheres. Ela é especialista nisso, ela tem o dom. Ela cuida das belezas das mulheres, cuida do emocional, ama fazer as mulheres se sentirem felizes, realizadas, bonitas, charmosas, ricas. Aí vai buscar os seus sonhos. Porque até para você buscar os seus sonhos, você precisa se sentir bem bonita e bem rica no glamour. Por isso que ela é conhecida como a Doutor Cílios. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Maravilhosa! Ficou boa a apresentação? Ficou maravilhoso. Ah, eu adorei, eu adorei. Eu gostaria de falar mais coisas, mas quero que você nos conte tudo. Mas antes nós vamos fazer aquele brindezinho, né? As pessoas querem saber o que tem dentro das nossas canecas, é É mistério. segredo. Segredo. Vem pra cá. Você quer saber? Então vem pra cá. Vamos Exatamente. brindar. O meu tá bom, o seu O também meu tá? tá perfeito. Mas antes de tudo, que cabelo é esse? Maravilhoso esse cabelo. De onde veio essa ideia desse cabelo? Ó, esse cabelo, muitas pessoas acham que é um marketing agora, né? Mas na verdade eu tenho esse cabelo desde os 12. Sempre usou cores assim? Sempre usei cores. Sempre usei cores. É muito tempo. As pessoas, às vezes, eles veem uma coisa agora e acham que é agora, né? É. Eu sou grisalha há 8 anos, tem gente que acha que eu sou grisalha de pandemia. E eu já usava o cabelo branco, eu assumi aos 50 anos, eu tenho 58, e eu era criticada muito por ter assumido o cabelo branco. Então, você já tem esse cabelo assim, desde que você era uma garotinha. Isso. Estêncil. Eu comecei com estêncil. É assim, Pensa. aquele cabelo colocado. E Nossa. aí é a minha identidade mesmo. Então eu não consigo hoje ficar sem esse cabelo colorido. Mas muda as cores? Mudo as cores. Mas tem que ter cor. Tem fase que é todo rosa, vermelho. Mulher de fase. Isso. Temos o arco-íris a É favor, né? verdade. Ah, eu adorei. Então, eu não tinha como não começar perguntando sobre o seu cabelo. Agora, conte-me tudo, onde nasceu, papai, mamãe, enfim, tudo que você quiser falar. O importante é que a sua câmera é aquela ali, os nossos seguidores querem conhecer você. Me fale de você, não falou idade, mas tudo bem, eu sei que não tem problema. Mas quem é Sim. Miriane Schubert? Miriane Schubert. Schubert, ai, que chique. De onde que vem esse sobrenome? É alemão, né? Que chique. E veio da meu pai. Parte do seu pai. Isso. Eu sou de Contagem, Sim, nasci, sim. fui criada em Contagem. É uma cidade. Contagem é uma cidade ou município de Belo Horizonte? Não, lá é um município É um de... município de Belo um Horizonte. É um município de Belo Horizonte, como se fosse São Paulo, ali, São Bernardo do Campo, foi uma coisa assim. É. É uma cidadezinha, um municípiozinho de Belo Horizonte. Para quem está nos assistindo, nós temos seguidores em Paris, nós temos seguidores em Portugal, Miami. Nós é viajada internacional, igual você. Aí você é de Contagem, Eu sou nasceu de em Contagem. Contagem, eu tenho 5 irmãs. Sua empresa está em Contagem? Minha empresa também está em Contagem. 5 irmãs. 5 irmãs. Ganhei de você, eu sou a casa de 7 mulheres. Mas tem uns cueca lá ou só meninas? Só meninas. Ah, é mesmo? Meu pai sempre Cueca só seu pai? Meu pai sempre diz que faz o que gosta.
Gente, o cueca lá é só seu É pai. só meu É pai. verdade, a minha casa deu 7 mulheres e 5 homens. Lá em casa, meu pai falava assim: pé de uva deu jaca. Ele chamava os meninos de jaca. Meu pai era terrível. E o nome E do papai e da o mamãe? nome do meu pai, Charles, beijo, Beijo, viu, manda beijo pai? pra Beijo, eles. beijo. Meu pai tá longe. Meu É. pai tá lá em Cajazeiras. Ah, longe. Mas É, ele vai assistir nós vai, lá. com Vai, certeza, viu, com papai, por certeza. favor. E minha mãe é uma mulher muito abençoada. Qual o Eu nome amo dela? demais do coração. Ângela. Ângela. E Ângela tá Ângela. em Belo Horizonte. Ângela tá. Beijo, Ângela. Ângela fica chocando todas nós. Ai, que delícia. A mamãe tá pertinho, então. É, Ai, ela coisa fica boa. é uma mãe muito presente. Ai, que coisa boa. Esse monte de netinho. Me fale o nome. Não, deixa eu se apresentar primeiro. Agora Calma, Veró, sobre mim, calma. Ela não nasceu mãe. Primeiro ela foi filha e irmã. isso, filha e irmã. Meu nome, como você diz, é Miriane. Eu tenho 39 anos. Jovem, muito jovem. E o que mais que eu posso dizer sobre mim? Eu sou uma pessoa muito Menina levada? sonhadora. Era uma menina levada com esse monte de irmãs? Era Era. muito levada. Imagina, a mãe pegava uma, já pegava Amava outra. futebol, Ficava na rua brincando. essas coisas. A última a entrar pra dentro de casa. Última. Miriane, entra pra dentro. Eu era Exatamente. assim também. Amava brincar na rua mesmo, bola, essas Que coisas, enfim. delícia. É uma coisa que eu tento passar muito esse legado para os meus filhos também, assim, né? Ser criança, né? É, Ser criança. porque hoje é muito o virtual, É né? verdade, é verdade. As Então, crianças hoje estão muito dentro de casa é, e na frente das telas, né? Não tem como evitar, mas dá para equilibrar, né? E exatamente. brigava muito com as irmãs? Não muito, que eu era muito rueira, não dava tempo. Preferia não brigar para ficar na rua. Não, e se brigasse, ficava de castigo. Não tinha isso? Exatamente. Minha época era isso. Meu pai É, colocava de castigo. então não brigava É muito, melhor não não. brigar para poder passear. E essa menina, muito brincalhona, muito de brincar na rua, estudou ou quis partir para essa parte da arte, que você é muito artista. Porque às vezes tem pessoas que vai lá, faz a faculdade, mas tem pessoas que nascem, né, igual nós, né, Uhum. artista, né? E aí o artista, ele não aguenta ficar dentro de uma cadeira de uma faculdade. Teve isso na sua vida? Ou você teve uma formação também de faculdade? Essa parte foi. Eu estudei, né? Me formei Sim, sim. em escola pública Sim, sim, mesmo. sim. E quando eu estava no segundo grau, eu fiz Cefet. Sim, sim, sim. Que é uma faculdade de estudos técnicos É, daqui em Minas Gerais, que é uma das maiores e melhores do Brasil. só que eu não cheguei a cursar, Entendi. porque foi bem nessa E é época. difícil passar, E eu cara. cheguei a passar. É um vestibular, Cefete. Exatamente. Mas aí nessa época aconteceu um episódio que eu não sei se ainda tá no tempo da gente chegar nele. O episódio tem a ver com o nome de algumas pessoinhas aqui. É. Então pode falar. Nesse momento chegou a sua primeira Isso. filha. Chegou a minha primeira Muito filha. adolescente ainda. Muito adolescente. Como é o nome dela? Daniele. Daniela, você colocou Dani, né? É, E aí Daniele. tudo muda, né, Miriam? É. Tudo muda. E aí eu escolhi esse nome a dedo mesmo, a dedos, né? Porque o significado desse nome é Deus é fiel. Daniele. É. Daniel, Deus é Sim, fiel. sim, sim, sim. E aí eu falei, vai ser esse nome. Então aí Porque veio sendo esse nome. jovem, precisa de muita fidelidade de Deus para a gente parar, porque É, não é fácil, né? é. Não vamos fazer romantizar aqui uma gravidez de uma menina jovem, porque não é fácil, né? Então eu tive que escolher entre seguir essa carreira Sim, sim, que eu sim, sim. escolhi ali Sim, sim. naquele momento, Sim, ou ser mãe, entendi, com 16 para 17 anos. entendi, E aí foi aonde tudo começou, aonde eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. entendi. Compreendi. E aí, nesse caso, então, a Dani chegou e você então foi para o caminho de fazer outros cursos. E você falou Isso. que você falou para mim aqui, você passou um briefzinho, os meus seguidores já sabem que o brief, ela passa um resumo, um pouquinho da história dela. E já começou nascendo vendedora e vendendo cosméticos. E aí, Isso. assim, mãe, adolescente, sua mãe ali dando aquela força e você trabalhando. Exatamente. E aí eu trabalhava muito, inclusive. Abordava as pessoas, às vezes, na rua, porque eu tinha que levar o sustento para minha filhotinha, né? Então, você não foi aquele tipo de moça que descansou na mãe. Não, porque eu fico meio triste. Muitas mulheres maduras na minha faixa etária falam comigo, ai, Veroca, você fala muito que eu tenho que pegar a minha aposentadoria e gastar comigo. Mas eu vou falar o que eu ouço muito. Ah, mas é porque minha filha tem um filho, porque meu filho... Eu falo, tudo bem, mas daí Ai, que linda, ó. Ai, que linda. Ah! Gente, eu fiquei encantada com essa lua. Olha, esse Ai, que coraçãozinho, lindo! esse S, não tá lindo?
Lindo Não, você já sabe, demais. que lindo. Eu fiquei encantada. E uma das coisas que eu acho que ser mãe na adolescência não é a lei natural das coisas. Uhum, Mas principalmente ser mãe e transferir tudo para a mãe, que muitas vezes é uma mãe ainda que está jovem, como a sua mãe, e uhum, descansar é errado. Você concorda? absolutamente. Tem que assumir o que fez e falar, sou mãe também agora, o papel dela é vó, eu tenho que Uhum, correr atrás, esse correr atrás, você saía vendendo para todo mundo exatamente. e trazia para casa o dinheiro. E trazia para casa o dinheiro, porque foi uma das opções também, né? Na época, meu pai falou: olha, você vai ficar, Sim. você vai escolher, Melhor não casar? melhor não casar, Sim, sim, você vai escolher assumir essa filha sim, sozinha, esse sim, bebê sozinha, sim. e você vai. Então é isso mesmo. Aí eu falei: pai, infelizmente eu vou te frustrar, porque esse bebê, ele não tem culpa, né, da circunstância, de Sim, tudo. sim, E sim, eu com 15 para 16 anos. E aí ele falou: olha, então tá bom, então você vai continuar morando aqui, sim, mas dentro dessas sim, condições. O sim, que você for comer e a sua filha, o seu bebê, sim. você que vai correr atrás. Foi ruim para você isso? No começo, Com a sua idade não é fácil ouvir é, isso. mas eu falei: foi a minha decisão. Entendi. Então, vamos lá. E Porque eu sempre tive muito referência da minha mãe, Porque isso é bom sabe? você olhar para sua câmera e falar, porque o problema, ser uma menina jovem como a criança, ser mãe muito jovem, não é a lei natural das coisas. Mas já assumiu o que fez, falar, não, peraí, meus pais me colocaram uma condição, ó, vamos trabalhar e vamos sim, todo mundo ali ajudando, porque para eles também é algo novo, concorda? Uhum. Então, assim, tem menina que acha que não, que ela acha que o pai e a mãe têm que criar ela, e acabar de criar o filho, o neto, e a vida deles também meio que mexe com todo mundo, não é É verdade? verdade. Então fala para algumas meninas aí, ó, pai e mãe muitas vezes falam assim, ó, vamos trabalhar agora, vamos assumir o que você fez, a gente tá com você, não é ser ruim. É, Foi ruim para você? Eles foram não. mal, cruéis? Cruéis? No certo momento, né? A gente pensa que Que, sim. que sim. Mas hoje eu falo que se não fosse de verdade, é até bom a Dani tá escutando isso, né, Dani? Que se não Beijo, Dani. fosse por você, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por você, eu não seria uma mãe tão amorosa, uma mulher tão centrada, uma mulher tão guerreira, se eu não tivesse assumido mesmo de verdade essa escolha que foi pegar firme ali e criar você. Então, se você, igual eu falo com meus meninos, vocês adolescentes, que o que você faz, você tem que saber que tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. A Então, sua história é uma história muito bonita. Eu penso assim também. A gente tem que. De manhã começa o dia, é pequeno que a gente ensina. O seu pai te deu o seu pai, sua mãe te deram uma base, mas falou, filha, agora tá na hora de mudar os ares aí. uhum, E eu fico feliz de seus pais terem tomado essa postura. Eu sempre falava isso pro meu filho também. Se acontecer, você vai ter que assumir. E porque eu acho que os pais precisam ajudar nesse momento uhum, a adolescente que está ali perdida, falar, não, peraí. Gerar um ser humano é algo muito divino e muito sério. Que faz de você essa mulher apenas 39 anos, já tem mais esse monte de turminha aqui, essa família. Você vai ver quando você tiver na minha idade, com as 60, que eu acredito que com as 60 suas meninas já estão aí casadas, já tem, você tem os seus netinhos. Vai te dar neto demais, gente, coisa Ai, que boa. delícia! Eu acho que vai ficar só com um. É, eu, Eu já eu falei que eu confesso não que eu, quero um só. eu confesso que eu morro de inveja de quem tem 4, 5 filhos. Eu confesso, porque vai gerar muito mais netos. Aí você tem o Davi e Samuel, que são gêmeos, né? Isso, Gêmeos, eles qual a têm idade deles hoje? 16 Ah, um anos. rapazinho já, A Dani tem 23, os 23. gêmeos têm E 16. Juninho, Juninho tem 12, fez 12. 12 agora. E Melissa? Melissa tem 2 Ai, meu aninhos. Deus. Essa todo mundo baba, né? Que tem um monte de irmãos É para pegar no colo. verdade. Essa vai ficar difícil, vai ficar manhosa. Todo mundo quer pegar, não é É isso? 2 verdade. aninhos. Todo mundo cuida um pouquinho dela. Que delícia. Ela é um melzinho mesmo. E aí você seguiu a vida, vendendo seus cosméticos, criando a sua filha. Isso. E aí o tempo foi passando e eu gosto muito dessa área da beleza. Então, um A dos, gente tá vendo. A um gente tá dos, vendo. dos lugares que eu trabalhei foi uma casa de cosméticos. Sim. Eu vendia curso na rua, abordava as Nossa, pessoas
E tinha que levar no mínimo 10 pessoas Cara, por isso é dia. difícil demais. E se eu não conseguisse no sábado. E um belo dia, daquelas pessoas que eu abordei, o moço falou comigo: Olha, gostei de você, hein? No meio da rua abordando as pessoas para fazer curso. Fazer curso de informática, porque. Nossa, E ainda mais. naquela época, né? Mas Nossa, eu muito tinha difícil. que levar, porque era a minha meta. Então, era complicado, mas a Aí gente no dava um meio da rua, jeitinho. eis que Deus traz alguém. Isso. E aí ele perguntou se eu não tinha interesse de fazer. Aí eu falei: Olha, moço, eu De fazer um curso? de trabalhar com ele. Eu falei: Olha, moço, eu tenho 2º grau. É isso mesmo que o senhor quer? Eu, assim, né, imaginava uma Sim, sim, coisa. sim. E aí, dali em diante, eu fui seguindo. E aí, eu trabalhei um tempo com ele, de promotora, e a própria loja agradou muito do meu desempenho. E aí, eu fui crescendo, aí passei em várias empresas, até que eu casei. Sim, sim, sim. E quando eu casei, aí eu fiz um curso de designer de sobrancelhas e maquiagem na Embeleze. Eu nem sei se pode falar. Claro que Ai, meu Deus. pode. Beijo para vocês, Embeleze. Já fiz trabalho, já fiz treinamento de vendas com Embeleze e Acho Belo que minha Horizonte. bochechinha ficou até bem. Aqui a gente gosta mais de incentivar as empresas, falarem de outras empresas, porque Isso. precisamos honrar, né? É verdade. Nós temos que dar honra a quem tem honra. A Embeleze é uma empresa que ela já me contratou aqui de Belo Horizonte, né? A matriz dela do Rio de Janeiro, né? É a Embeleze que tem aquele tratamento também. Não, Embeleze Produtos, não é isso? Embeleze Ou aquela que que. cuida do cabelo? Isso, que ministra curso. É, exatamente. É que Isso, ministra curso. isso. Exatamente, eu confundi aqui. Porque realmente tem A vários Embeleze segmentos que dela. ministra cursos. Uhum. Eu já fui contratada para dar treinamento de vendas. De vendas. Então, beijo para. Pode falar os nomes, tá? Tá Fica na bom. liberdade. Aí fez cursos Aí lá na eu fiz um Embeleze, curso lá e que é um dos melhores sobressaí. do Brasil, né? Das melhores escolas de É curso. verdade. E Aí você fez aí, curso de de sobrancelhas. sobrancelha e de maquiagem. E aí me sobressaí. Normal, desculpa aí, né? Sou dessas, né? E aí eu comecei a ministrar curso para eles durante um Olha. período. E às vezes eu fazia cursos fora, um hospital, igual o Hospital Santa Rita, Sim, né, que sim. é também lá todo de contagem. Sim, sim. E aí eles me chamaram para ministrar alguns cursos lá para os funcionários e assim a gente ia. E aí eu falei: Nossa, agora é meu momento. Agora eu preciso de alguma coisa para mim. Sempre empreendedora. Sempre, sem Sempre. saber, né? É, exatamente. Empoderada já era. Pronto, ela já se empoderou, minha filha. Quando ela pariu, ela empoderou. Ela falou: É, agora eu já vou trabalhar e já tenho um alvo, um foco. Porque empoderamento para mim exatamente. é isso: é você ter alvos e focos e você ir lá trabalhar e mostrar que você é capaz. Às vezes as pessoas ficam meio que confundindo o que é empoderamento. Empoderamento é você falar: não, eu vou conseguir fazer, eu vou fazer, levanta cedo e vai. Empoderamento é você ter dinheiro no final do mês para É, você pagar suas contas, realizar os seus sonhos, né? E projetar mais sobre a sua carreira. exatamente. Às vezes o empoderamento puxa muito para um outro lado e estão meio que perdendo, né? E aí você, professora, dando cursos. E aí eu comecei a trabalhar continuei com a Sim, maquiagem sim. e falei: Olha, agora eu vou atender em casa. Então eu A atendia a domicílio, delivery. domicílio, isso. Eu ia trabalhando, chegou um ponto que eu montei, aluguei um espaço, Não dava mais para ficar. porque não dava A tempo de quilometragem, isso, quilometragem. da logística não dava, então eu aluguei um espaço pequeno Uhum. e aí comecei a trabalhar nesse espaço e no Natal, não tinha nem um ano, o meu espaço pegou fogo no dia 24. Nossa. Eita. Aí o meu papel de As mais provas, as parede, provas. e aí eu ligando para as clientes: Ô, gente, vocês têm que entender, e como assim? Como Agenda cheia. assim? E, enfim. E aí, depois disso, eu falei: Olha, Deus, eu preciso de um outro espaço. Eu ia te fazer essa pergunta. Você se fortalece na sua fé. Você para e fala: Senhor, o que eu vou fazer agora? É, Porque se não parar para perguntar a ele, a gente pira, né? Se você conseguiu ter o seu espaço, depois de tudo que você passou, você trabalhou, na véspera de virada de um ano novo, uhum, agenda cheia, pega fogo, nossa. exatamente. E aí eu falei: Deus, agora é o Senhor. Porque a agenda tá cheia, é maquiagem, né? Final de ano. Nossa. Perdeu produtos, muita coisa? Muita coisa, porque o papel de parede ele pegou no lustre e foi lastrando tudo, em um Entendi. espaço pequeno, então muito Mas rapidamente. muito decoradinho, muito trabalhado, muito É, esforço, né? Dinheiro juntado, exatamente. né?
exatamente. Mas isso não me parou. E aí, no ano novo, realmente eu não trabalhei, mas aí em janeiro eu já tinha conseguido um outro É porque espaço. você é fênix, né? Então a fênix é isso. Ela ressurge das cinzas. É. Simples assim. E aí eu não parei, não posso parar. E aí a gente recomeçou, eu recomecei de novo, eu falo a gente porque o Espírito Santo sempre tá É comigo, verdade. né? Nós nunca estamos Então, sós, né? Nós andamos e sempre é acompanhados com o Espírito verdade. Santo. E Começou aí, tudo de novo. tudo de novo. Aí nós começamos tudo de novo. E depois desse espaço, esse espaço que eu fui um espaço 3 vezes maior do que o espaço que eu estava. E aí que as coisas começaram a fluir. E era make e sobrancelha. Isso, era maquiagem. O meu espaço chamava Make Me. Quem Make me. lembra do Make Me aí, hein, gente? Ô, Olha, gente, vai ter olha. que ter um monte de gente nesse vídeo, né? Falando, eu conheci, eu conheci, eu Make conheci. Me, Que hein? lindo, Nossa, nome era... bonito. eu amava esse nome, Make E é Me. bonito. Mas você ainda não era doutora Cílios. Não, ainda não era Doutora Eu Cílios. acho fantástico esse nome. Nós Eu vamos sei que foi os chegar. clientes que te deram. Esse nome? Doutora Cílios. Não, esse nome foi direto do trono de Deus. É mesmo? É. Foi papai que deu. Foi papai que Amém, deu. amém. E aí, depois disso, chegou a fase que eu acho que é muito válido a gente falar assim. A gente tem que aprender a dividir um pouco o emocional do profissional. Porque aí as coisas começaram a fluir demais. E aí eu já deixei de ser aquela mãe, aquela esposa somente. E eu queria tomar conta de tudo. Então eu era o marido, eu era a esposa, eu era tudo. E casada? E casada ainda. E aí nesse tempo eu já tinha os meninos, né? Aí você. Que foi um dos motivos também que eu falei, eu preciso sim continuar trabalhando para mim, porque com os meninos, os gêmeos, né? Na verdade, você E inverteu os papéis do seu casamento. exatamente. Então a chance dele dar certo vai descendo ladeira. É, Porque quando você inverte os papéis e começa a achar que você tem que fazer, eu tenho. Primeiro que você já tirou Deus do trono, né? Já tirou o Senhor do trono. exatamente. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer isso. O que eu tenho de experiência trabalhando com casais é que Deus fala assim, então vai. Já que é você. Alguns anos atrás eu estava falando com o Senhor tem que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Até que o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas é você que vai resolver ou eu? Aí eu aprendi a falar assim, Senhor, como solver essa situação para que eu possa ir lá fazer? Não é resolver, é fazer. Uhum. Ele dá a direção. E aí, como é que ficou esse casamento? Essa empresária com mais as Isso. duas crianças, já são 3? Isso, aí já eram 3, na verdade já tinha o Juninho, né? Aí já tinham O quarto 4. filho. Então, quem tomava as rédeas de ficar com o Juninho, na verdade, quem era o papel de mãe era a Dani. Nossa. Dani, que cuidava do Juninho para eu trabalhava o tempo todo, e os gêmeos em casa, então assim, era muito. E aí eu pensava só em dinheiro. É exatamente isso. Eu tinha um espaço grande, lindo, sofisticado, e eu pensava em dinheiro. Eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar 2 carros, eu tenho que viajar, eu tenho que isso, aquilo outro. Escola de meninos E isso, aí eu isso, isso. tirei realmente Deus do centro. Tirou Deus do trono, E aí colocou o eu dinheiro no trono. comecei a oscilar muito isso, ao ponto que assim, e aí separei, divorciei por inúmeras coisas, Sim, sim, sim. né? Eu sei que eu dei brecha, sim, Sim, sim. mas, enfim, né? A Foi verdade, quando você é escolhas. casado, ninguém erra sozinho. É. Quando você é casado, tem erro dos dois. Tem Uhum. falha dos dois. 25 anos de coordenadores casados para sempre. Ninguém erra sozinho quando é casado. Aí o casamento, infelizmente, não teve como equilibrar. Uhum. Aí você está com 4 filhos, divorciada. Exatamente. E uma empresa bombando e os boletos dormindo com você. Isso. E Meu aí, Deus. E a saúde emocional dessa mulher? e aí chega uma pessoa e fala comigo, ô Mi, eu tenho uma proposta para você. Aí eu falei, uau. Vou até tomar aqui uma coisinha que a gente não vai falar o que é. Essas propostas, ó. Às vezes é boa, mas às vezes. E Oh, aí a Jesus. proposta era simplesmente eu fechar o meu espaço e trabalhar para essa pessoa. Num Isso é proposta? Isso é shopping. proposta? Mas aí o que eu visava?
Entendi. Eu não tinha mais o Espírito, né? Eu não tinha mais o Espírito Santo ali, meu amigo. Você tinha, você tinha, mas na verdade, porque o Espírito Santo de Deus, ele não sai de você É, quando você o convida para habitar em você. Mas assim, você às vezes pode até conversar com ele, mas você não dá tempo para ele responder. Porque as pessoas falam assim, mas eu converso com Deus, mas eu não escuto Deus. Mas é porque quando ele vai falar, você já foi uhum, decidir. Então Deus fica no vácuo, quebra a cara, né? é, Fica sem graça. Não dava tempo para Deus responder. E o joelho também não está dobrado. não, Porque exatamente. para dar tempo do Espírito Santo de Deus falar, convém que você esteja de joelhos. Que você ora, aguarda, fica ali. Ou então você sai dali, vai fazer algumas coisas. E no meio do dia Deus te responde. E você sabe que a pessoa está falando para você aquilo que Uhum, só você orou. É comunhão. é, E aí você foi e aceitou a proposta. eu aceitei. E aí, o espaço todo reformado, eu fechei tudo e fui. Interessante que pediu a Deus, orou, trabalhou, ficou noites acordadas, abriu mão de ficar muito com seus filhos. Aí depois fecha a chave e vai. E fui. E aí, quando eu fui humilhada, eu fui desprezada. E até então eu estava ainda casada. Sim, sim. Então, aconteceu isso tudo, junto com o meu divórcio. Então, foi uma separação muito dolorida, porque teve agressões físicas, enfim, né? Então, eu tive inúmeras A perdas, violência doméstica, né? né? Então, tanto o emocional quanto o meu profissional foi muito abalado. Eu perdi praticamente 70% das clientes que eu tinha, porque eu sempre atendi em Contagem e fui para o Betânia, é totalmente Sim, diferente. sim. E, enfim, então eu fui muito humilhada, é, roubada mesmo. Foi inúmeras coisas que aconteceu comigo. Mas a É porque o minha. seu mentor, né? Você não consultava seu É, mentor, seu coach, seu diretor, seu contador, seu advogado, que é o Senhor. Você perdeu um contato e eu. com quem tudo sabe, porque você vê Isso. 1% da situação. O Senhor vê 90%. Ele sabe tudo o que ainda vai acontecer. Mas foi preciso, né? É. Foi necessário. E depois desse tempo, aí eu fui para minha mãe, porque quando fui para minha casa para eu buscar os meus pertences, eu não podia entrar lá, minhas coisas, eu só podia pegar minhas coisas pessoais. Uhum. E aí, desse tempo, eu fiquei na minha mãe um mês. E aí, eu tinha um sobrinho Com seus que, 4 com filhos. os meus 4 filhos. E aí eu consegui um espaço para guardar alguma das coisas que eu tinha, porque até as coisas que eu tinha levado para esse espaço novo, eles ficaram com as coisas. E qual é a sensação que você tem quando você volta para casa com 4 filhos, uma empresária que já teve 2 espaços? Aí, o que você sentia? Quando você volta para dentro da casa dos seus pais com 4 filhos, graças a Deus que você tem bons pais, que são Uhum. berço, né? Tem uma referência. Mas qual é a sensação quando você estava sozinha, você com você? Aí sim, aí eu me vi no pó mesmo e eu falava, Deus, eu tô colhendo o que eu plantei, de verdade. Porque eu plantei isso como que eu posso te dizer, Veroca? Eu sempre fui uma mulher tão temente a Deus, sabe? Lá atrás, quando eu tive a Dani, eu escolhi. Deus me escolheu. Deus Uhum. escolheu isso. E eu não tinha mais essa intimidade. Então eu me senti assim, a pior das mulheres. Porque não basta conhecer, tem que ter relacionamento, né? Eu me senti, eu me senti fraca, eu me senti desprezada, eu me senti Com vergonha humilhada. também, com vergonha, né? De não ter. Isso, e assim, ter aquilo tudo e não ter, eu não Tem tinha a um vergonha da carro. família também? Eu não tinha mais um carro, que eu lutei tanto para ter um carro, aí eu fui lá e tinha 2 carros, eu já não tinha um carro. Eu não tinha uma cama, eu não tinha uma casa, eu não tinha mais nada. Mas eu tinha os meus filhos. E isso para mim também me bastava, sabe? Aí eu Entendi. falava, Deus, graças a Deus que o Senhor não tirou os meus filhos também. Mas o Senhor, na verdade, ele não tira, né? Né? Ele Eu, não, é, o Senhor, ele não tira o que ele nos dá de melhor. O Senhor, muitas vezes, nós escolhemos. O Senhor, ele não chega e mete o pé na porta. Ele não abre a porta para falar Uhum, assim, ó, não vai por aqui, não vai por ali. O Senhor, ele sabe, ele está ali. uhum, Mas quando você toma decisões sem consultar ele,
O porquê que ele tem que ficar indo lá o tempo todo e ficar Uhum. te falando. As escrituras nos dá referência de pessoas que resolviam obedecer, pessoas que paravam para conversar com Deus, pessoas que eram chamados amigos de Deus e pessoas que não estavam nem aí. Em determinado momento, o seu Deus virou a sua profissão. Mas aí estava dentro da casa da mamãe, que o nosso tempo está indo embora, hein? Você tem Meu tanta coisa Deus do boa para céu. contar, Pois é, e eu quero que você conta muita coisa meu boa, Deus, então mas aí você deixa. estava dentro da casa da mamãe, e aí você. O que que fez você sair de lá e começar de novo? Eu sei que é seus filhos, mas como Uhum. foi sair de lá? Por onde você começou? Então, meu sobrinho, que era o meu melhor amigo que faleceu, que foi uma perda muito grande para mim também. Ele falou: Ó, tia, você não vai desistir, eu vou. Eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar fichado e vamos começar do zero. Sempre foi Quem nunca, assim. né? Pensou quando tá no momento E assim. aí ele falou: Olha, eu tenho R$ 1.000, eu vou te dar esses R$ 1.000 Olha, e gente. você vai alugar uma casa, Como é o alguma nome coisa. dele? Ele se chamava Rafael. Não se chamava. Se chama Rafael, que um É, dia a gente vai estar com ele. na A glória, Rafael. eu creio E o Rafael, nisso. então, que te deu essa força. É, e aí eu peguei e falei: então vamos, então vamos embora. Ele vai, vai, Bonitinho. vai dar certo. Que E legal. aí, o que que eu tinha, o que que Olha a tinha força do sangue, restado? hein? Da família, hein? O que que eu tinha do meu espaço? Eu tinha um micro-ondas, um sofá, um sofazinho de espera, e fui no Topa Tudo, comprei uns colchões. Tá vendo, gente? A gente não pode desistir, não. De jeito De nenhum. jeito E nenhum. fala mesmo para E eles. aí Você foi eu. fazer, você começou a fazer o inventário. Peraí, deixa eu ver o que que eu tenho. Isso. E é sobre isso, né? É. Recomeça o que você tem. E aí eu levei a televisão que eu tinha também no salão, né? E aí eu levei isso e aluguei um apartamento. E tinha dia que eu tinha com os meninos ovos para comer, tinha dia que tinha era um miojo para dividir para 5, e assim a gente ia seguindo a vida. E aí eu montei esse espaço. Mas você tinha o dom e o talento que Deus te deu. Amém, eu Isso ninguém te recebo. tira. Deus te deu, é seu. E E aí começou, aí, apartamento, e ali e começou a aí atender. eu comecei a atender. Só que eu falei, agora eu não tenho cliente aqui em Contagem mais. O que que eu vou fazer? Falei, vou usar minha estratégia. Peguei um papel de folha de caderno e comecei a anotar, ó, Miriane, faz cílios, não sei o quê. Nem contei a história ainda de como que faz os cílios, né? Enfim. E aí comecei a colocar nos apartamentos Olha, de baixo. E não panfletando. panfletando, mas eu não tinha condições de panfletar, eu não tinha como Então, comprar um panfleto entendi, e pagar alguém para pagar. fazer isso uma Mas aí o gráfica. que que acontece? Eu tinha mão de obra lá em casa, aquele É tanto de menina, verdade. aquele tanto de caderno. Vamos embora. Mas então deixa eu colocar um parênteses aí. Então, no período que você estava no auge da sua carreira, diríamos assim, você fez o curso de cílios, Isso que aí era muito caro. eu trabalhava, eu trabalhava com maquiagem. E uma dessas minhas amigas, que é a Patrícia, que eu tenho que falar sobre ela também, Beijo, né? Patrícia. É, ela me levava para fazer unha de gel. E nesse lugar veio uma moça há pouco tempo de Portugal. E ela olhou para mim e falou assim: Moça, mas você é tão Cabelo estilosa. já era O de que que você cores, né? trabalha? Aí eu falei: Eu trabalho com maquiagem. Ela: Que isso, minha filha? A moda agora é cílios. Eu: Cílios? Ela: Pestanas. Eu: Que é isso? Então, tem 5 anos que eu trabalho com cílios. Sim. E E aí, tecnologia portada, né? isso, e aí no começo era totalmente diferente, era um potinho e a gente tirava aqueles pelinhos todos bagunçados e separava os pelinhos para colar. Hoje, assim, é outra É outra. coisa, né? E aí você Mas, fez o curso. e aí foi aí que eu fiz o curso. Essa sua coragem que é muito interessante e muito importante, que falta. Você não tem medo do novo. É, Você vê que ela te fala, você podia falar, não, não, eu já estou aqui mesmo. Não, você foi e fez mais esse curso. aí eu vendi algumas coisas que eu tinha, tipo, eu tenho essas botas, eu tenho essas coisas, É mesmo. roupa, umas coisas que Já eu, fazia um brechó também, um porque bazar. eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha. Então eu falei, vai ter que dar certo. Eu já Gente. começo assim, vai ter que dar certo. E daí, então, eu fui para esse apartamento e eu comecei a captar as clientes ali. Eu recebi uma multa, que eu acho muito, muito legal essa história, do meu síndico, É mesmo, que você porque trabalhando a lá. gente não pode panfletar lá dentro, não pode ter comércio lá, é Você mora no residência. mesmo lugar? Não moro mais no mesmo Viu? lugar. Viu? Ela já nem mora mais aí. Amiga, eu tenho tantas perguntas para te fazer e a gente realmente, a sua história é muito maravilhosa. É,
Mas eu preciso fazer uma pergunta em relação aos cílios que muitas pessoas estão sempre perguntando e eles querem saber. Uma pergunta que todo você já respondeu. Existe a reação alérgica nos cílios Ah, mesmo? sim, Ela sim. existe? Ou por que que ela acontece? Ela existe, mas é algo muito pessoal, porque às vezes você tem alergia a um dos componentes Quem não que sabe? e não sabe, né? Recentemente eu atendi uma cliente que ela fez o procedimento conosco. Ela primeiro ela já tinha feito com uma outra profissional. Sim, sim. Já tinha 1 ano, e ela achou que era da forma que a profissional tinha usado aquilo, tinha colocado, né? Tinha feito o alongamento em si, e na verdade não era. Então, quando ela me procurou, ela olha, eu pesquisei muito, meu marido também, e a gente chegou, né, a te encontrar, então tem que ser você. Doutora Aí eu falei, Cílios. ótimo. E aí ela foi e fez, deu 2 horas. Essa mulher me ligou Começou a reação de e novo. começou a reação. Então, não era sobre a profissional. E aí a gente descobriu o quê? Que eu falei, olha, você tem que vir, porque uma das coisas também que eu acho muito interessante no mundo de cílios, às vezes a pessoa acha que é só colar pelinho. E não é só colar pelinho, né? É todo Uma técnica, né? Um Isso. processo, né? É algo muito sério, porque é a região dos olhos, né, gente? É tudo. Verdade. Então, eu me preocupo muito com isso. Em questão de cursos, eu sempre estou fazendo, sempre estou renovando, sempre estou E correndo você dá atrás. cursos? Sim, e um dos cursos que, ainda bem que eu fiz, foi o do doutor. Ele é um oftalmologista, e ele me deu um preparo muito sobre isso. Quando essa cliente chegou, eu lembrei de tudo aquilo que Do ele tinha me curso. Como é ensinado. importante os cursos, né? Investir É, na sua carreira, no seu E trabalho. aí eu fui remover aqueles cílios e assim, eu tive que fazer uma drenagem mesmo. E Olha. na mesma hora ela ligou para o oftalmologista dela e ele falou assim: Olha, coloca no vídeo, no Viva Voz, eu preciso falar com essa moça. Aí eu falei, nossa. Nossa. A gente Aí, sempre acha que está fazendo uma coisa é, errada, né? aí ele, olha, você tem que tirar o chapéu para você e tudo, porque você é uma ótima profissional, você. Coisa boa. Então, assim, isso me alegra demais. Então, a questão da alergia, igual grávidas, é uma pergunta também que Sim, muitas sim, se perguntam, podem né? fazer ou não. Você pode fazer sim, porque esse componente ele não vai direto né, na sua pele, Né? A corrente na sanguínea. corrente sanguínea. Então Entendi. é por isso que pode. Nesse caso dessa cliente, ela tinha alergia, sabe de quê? A gente fez um teste. Ela tinha alergia do pelo. Ela não tinha alergia da Olha, da cola, cola era que do é o que a pelo. maioria acha, né? Entendi. Porque a cola é a mesma que a gente usa, é usada para cirurgia. Sim, 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 Quando, sim. né, faz Sim, sim, sim. a cola ali, a pele, é a Entendi. mesma. Então, Olha, era não do era pelo, sobre né? isso. Ela já tinha feito alguns Entendi, procedimentos. entendi. Então, é algo, extensão de cílios é algo que realmente, gente, procura uma profissional capacitada, procura saber se realmente aquela pessoa está apta ali para te atender, porque isso é muito É, não vai procurando importante. preços aí, porque preço você já sabe, cai nos golpes, né? Agora me diz uma coisa, o nome doutora Cílios, eu acho chiquérrimo. O Veio do trono. Veio do Tron. Então, pronto. Doutora Cílios foi na fase que eu recomecei do apartamento, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E aí veio a pandemia Nossa. e lá vai a Miriane de novo. Recomeçar. Recomeçar, eu sempre recomeço. E aí eu fui. Mas você sabe aquela frase, não é uma frase, né? É um ditado que as pessoas falam, que no fundo do poço, o que que você tem que fazer quando você está no fundo do poço? No fundo do poço normalmente tem água. Então se hidrate, querida, porque você vai começar a escalar. Amei, adorei. Se hidrate, que você vai começar a escalar. Aí é só questão de tempo de você escalar e sair do poço. É simples assim. Exatamente. Então foi isso que eu fiz, tá vendo? É? E aí eu fui, recebi uma proposta e fui morar um tempo em Mateus Leme, Sim, sim. porque eu estava grávida, Sim, pandemia, sim. quase, né, 40 Aí já é anos. Melissa, né? Aí já é a Isso. Melicinha, que é a sua filha de E 2 aí, o aninhos. que que eu fiz? Aí fui para Mateus Leme morar lá um tempo, uns 3 meses. E lá fiquei sem trabalhar, vim aqui, atendia algumas clientes na sexta-feira, voltava com aquela barriga. Então, eu trabalhei até. A Melissa nasceu 29 de dezembro, Aham. então eu trabalhei até por volta de 28 de dezembro, Nossa. para eu ganhar a Melissa, enfim. E aí eu falei, eu não posso ficar mais aqui. E aí eu congregava numa igreja Sim.
do pastor Rodrigo lá. E aí foi ele que falou comigo, olha, eu falei, ô pastor, o que que eu faço? Tá tão difícil para mim, tá tudo tão difícil para mim. Aí ele falou comigo, falou, olha, você volta para sua casa, volta para sua parentela, volta lá de onde Deus te tirou. Sim, sim. Ele vai te levar em lugares altos, mas você precisa voltar para lá. E agora você não vai ser mais Make Me. Agora você vai ser doutora Cílios. Eita, Aí eu, Glória. que isso? Mas que Doutora nome Cílios. maravilhoso aí. Você vai voltar como doutora Cílios. Doutora E Cílios. assim eu fiz. Eu voltei sem casa para morar, não tinha uma casa, Mas doutora. mas doutora, Pronto. vi uma sala e minha mãe, você é biruta? Você não tem nem onde morar, você está alugando sala para trabalhar e você vai chamar a doutora Cílios com qual propriedade? Eu falei assim, eu tenho propriedade para isso. E patente. Desculpa. E selo. E bate continência, né? Exatamente. Bate continência. O Espírito Santo de Deus trouxe esse nome através do seu Amém. pastor. Sim. Glória a Deus. E depois de doutora Cílios, Deus tem me levado em lugares. Olha onde eu estou, gente. Gente, olha onde eu Bonitinha, estou. Vocês não bonitinha. têm noção. Fala, Meroca, convida. Estou Convida eles pra vir. Gente, vocês, Convida. pelo amor de Deus, hein? Olha, eu ficaria aqui muito tempo conversando com você, porque a gente olha e o brilho nos olhos, assim, ainda bem que a minha lente é antirreflexo, né? Por que que você acorda todos os dias? Por que que você acorda todos os dias? E por que que você fala, não posso desistir? Não é só pelos seus filhos. Não é só por eles, é Não por mim. pode ser só por eles, né? Não, não. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão aqui. Então fala na sua câmera. Eu tenho uma missão aqui, gente. Eu tenho essa missão de levar a alegria. Eu tenho essa missão de amar as pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo estar com pessoas. Eu amo conhecer história de pessoas. Eu amo cuidar das pessoas. Então, eu levanto todos os dias. Eu durmo meia-noite, levanto 5:30 da manhã todos os dias. Porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, que é levar o amor para as pessoas. E no início eu comecei a falar sobre isso, que você levanta mulheres que estão caídas, né? Porque eu sempre falei, e volto a repetir aqui, mulheres é que precisam aprender a levantar as outras mulheres. Sim. Porque quem critica as mulheres são nós, as mulheres. Então aprenda a ser uma mulher que ergue a outra. Seja coroa também na cabeça de outra mulher. Não seja âncora que puxa sempre para baixo peso. Porque nas redes sociais é mulheres criticando mulheres. Sim. É sempre uma apontando o dedo para outra. E quem que pare uma mulher não é uma mulher? Sim. Então nós temos que parar com isso e entender que nós temos que aprender a dar cola uma para outra. E você faz isso muito bem. Você dá um acolhimento às suas clientes, porque quando deita ali para fazer os cílios, leva mais de 1 hora. Sim. E aí de tudo você ouve, né? Sim. E aí o Senhor vai te dando ali sabedoria de você discernir e dar um conselho, dar um abraço, um café. Não é isso? Sim, com certeza. E aí eu entendo por que que eu tive que passar por todo Toda essa esse jornada, essa processo. caminhada. Eu entendo, hoje eu entendo que é por isso. Eu tive que passar por esse processo, essa faculdade forçada. Verdade. Essa jornada é, da sua vida, porque você vai edificando a outra mulher. sim, Naquilo que, na onde você chorou, você não diz que não chorou. Na onde doeu, você fala que doeu, mas você mostra que a ferida, ela cicatrizou. E você mostra o bálsamo, né, de Gileade, que é Jesus, né? sim, sempre há uma saída. Jesus sempre é a saída. Eu quero falar, é verdade, Jesus sempre é uma saída. E eu quero falar não é uma frase, é que eu escrevi algo para você que diz assim. Porque para algumas mulheres o Senhor me pede que eu escreva alguma coisa. Para algumas, o Senhor não diz que sim nem que não. Mas para você, o Senhor me deu essa frase assim: o propósito é amar o que faz, fazer bem feito, ganhar seu dinheiro para realizar seus sonhos e ainda impactar positivamente o mundo. O equilíbrio entre todos esses pontos traz a felicidade e o sucesso. É sua essa frase? Com certeza. Pode ler ela de novo, se você quiser. Ai, meu Deus. Eu falei, oh Deus, eu não quero chorar. O propósito é amar. O que faz, faz bem. Ganhar dinheiro para realizar os seus sonhos e ainda impactar positivamente o mundo. Amém, eu recebo. O equilíbrio entre
esses pontos faz a felicidade e o sucesso. É sua frase? É. E por que que as pessoas precisam chegar até você? Qual que é a diferença do seu trabalho? O que que faz com que as pessoas voltem à sua empresa, ao seu local de atendimento? Não só pelo, pela excelência que eu tento buscar todos os dias, né, do manuseio mesmo dos produtos de qualidade, o meu espaço, mas é porque eu tenho amor para oferecer para elas. Esse amor, elas sentem isso quando elas estão ali no Ah, seu eu espaço. imagino que sim, porque eu falo que todas que entram lá viram minhas amigas, né? Companheiras. Eu choro com elas quando elas estão bem, eu tô bem. Eu sempre falo isso com elas. Sempre gosto de orar por elas. Então eu abraço elas, de verdade. E eu me sinto bem assim. Então, se entra uma cliente ali e eu não consigo conectar alguma coisa com ela, eu fico triste por isso. E eu mais que depressa pego o telefone. Tá bem? Tá tudo bem? Você tá sumida? Você quer que eu faça uma oração? É algo de Deus. É natural, É sim. natural, é natural que eu não consigo, nem se eu quisesse, né? Eu acho que esse é o meu diferencial. Então, você ser a doutora Cílios é só uma estratégia de Deus. É, Na exatamente. verdade, você ali A minha tem. pastora disse isso esses dias. É, então testifica, né? Como é o nome da sua pastora? Pastora Michele. Ah, pastora Tem Michele. que mandar Você beijo. sabe que eu te amo demais, 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 demais. Não precisa nem falar o quanto eu te amo e eu quero te honrar. É isso mesmo, a gente tem que dar honra às pessoas que o Senhor traz nas nossas vidas, né? Como os atalaias dele, né? É, Traz as respostas para nós. Aquela mulher que passou pela sua empresa e sofreu violência, você sabe que ela sofreu e muitas vezes você não consegue ajudá-la. Qual é a sensação que você tem? Quando você não consegue dar aquele abraço, que a pessoa não se abre, não fala nada, ou às vezes continua vivendo uma violência. O que que você diria para essa mulher que. Ó, vou te fazer duas perguntas. Ou essa tá. mulher que às vezes está dentro de casa e fala assim: Nossa, mas é muito caro esses cílios para mim, eu não tenho dinheiro. Ou aquela mulher fala assim: Eu vou perguntar ao meu marido se ele pode pagar para mim. Isso é triste, não é? Muito, muito, muito triste. Porque mesmo que ela seja uma dona de casa, o que é uma profissão, né? Porque ser dona de casa, Sim, aliás, não é dona, é gestora, né? Que ela sim, administra uma casa. Ela precisa ter a vaidade dela, não precisa? sim, sim, Ela tem que se cuidar, correto? com certeza. E você tem esse olhar para essa mulher que muitas vezes chega lá, ela está fazendo algo que é tão diferente para ela, ou que ela juntou dinheiro para fazer isso, não porque você seja um valor fora da realidade, mas que para ela era algo assim que ela nem imaginaria que ela ia usar. O que que você fala para essa mulher que às vezes fala assim, mas será que vai fazer diferença esses cílios em mim? Não é só os cílios, né? Sim, não é só os cílios. Eu percebo muito, graças a Deus eu tenho essa, A presença do Espírito Santo, é, eu consigo captar. discernir isso. E a maioria das vezes, quando é uma estratégia, hein, gente? Olha, presta atenção, ó. Estratégia que vem do trono, que essa mulher tem ligação com Deus, hein? É, quando eu percebo que elas chegam muito tímidas, não querem se abrir muito, porque tem umas que realmente elas vão lá para dormir. E amém. Enquanto elas estão dormindo, eu tô ali intercedendo por É a elas. pergunta que eu ia te fazer. Como as mulheres dormem durante o período que estão É. fazendo os cílios? Como. Isso é um presente que ela está dando para ela. Não, e pra mim também, porque eu fico É. assim, nossa, meu Deus, eu queria deitar nessa maca também, e dormir. Porque a gente sabe que a nossa vida, a nossa rotina é tão pesada, então se ela consegue deitar ali, e relaxar, eu fico tão feliz. Eu vou te falar algo sobre dormir. Cuidando de casais, alguns anos atrás, uma mulher, muitos anos, 20 anos. Nossa, mas meu marido, ele dorme à toa. Qualquer coisa, ele deita do meu lado. Nossa, daqui a pouco a cabeça dele está encostada no meu ombro. Se eu colocar a cabeça dele no meu colo, ele já está dormindo. E o Espírito Santo de Deus falava assim comigo: Filha, diga para ela, vou falar para você, que a gente só dorme quando a gente se sente seguros. Você só coloca a sua cabeça no colo de alguém, ou no ombro de alguém, ou encosta assim e quando você se sente seguro. E ela falando, eu falei, o que que você sente quando você deita do lado da sua esposa assim, dorme? Ele falou, ai, eu adoro, porque eu fico tão feliz, eu me sinto tão bem. Ela
virou 5 cores no rosto, igual o seu cabelo, preto, azul, rosa. Porque quando a pessoa chega no seu local e ela Sim, descansa, ela confia exatamente. na profissional e na pessoa que tá ali. Isso é muito gostoso. É um presente que Deus te dá, né? Verdade. E as que chegam que não querem se abrir muito, a estratégia, É, qual é? eu faço um escalda-pés. Ai, gente. Ô, equipe! Ai, peraí, deixa eu tirar o sapato aqui. Oh, meu Deus. Aí não. Aí eu vou. Nossa, não posso nem falar, porque se alguém que coloca meus cílios estiver assistindo, dá pé. Que Isso. E delícia! aí eu quebro muito o gelo dentro disso, porque Você mima, você cuida. sim, e aí enquanto ela faz aquele escalda-pés, ela fica ali um pouco, e aí depois eu cuido dela. Você tem aquela mantinha gostosa? Tem, aí eu vou lá e vou enxugar o Aquela manta pé gostosa. delas e vou falar palavras de bênção para ela. E muitas delas falam assim: Mas você que vai enxugar meu pé? Não, mas não precisa enxugar meu pé, não. Eu falei: Vou enxugar seu pé, por que não? Eu não sou melhor do que você. Não, mas a doutora Cílios vai enxugar meu pé? Claro. E aí aquele momento é um momento que quebra, sabe? E aí ela entende que ela pode abrir comigo se ela quiser. Eu tô ali, se ela não quiser, mas se ela quiser, eu tô ali para servir. E as mulheres precisam se priorizar, né? Nós, mulheres, nós geramos nossos filhos. Você pode falar isso com muito mais autoridade, que você tem 5 filhos, eu tenho um. Nós cuidamos deles, nós damos mamar, troca fralda, troca roupinha, passa perfumezinho, põe, eles vão crescendo, você leva na escola, você ensina para casa, veste a roupinha, você faz tudo para os filhos. Gente, vocês não faz pra gente. Não faz pra gente. Você vê que nós ficamos fazendo coisas para nossos filhos até a idade madura. E qual de nós chegamos em casa e nós mesmos preparamos para nós um escaldapé? Não fazemos. Agora, deixa um filho chegar em casa reclamando. Você é mãe, você sabe disso. Ai, mãe, tô com a dor no pé, a gente já vai fazer. É, Ai, mãe, tô com a dor no ombro, a gente já vai fazer uma massagem. Por que a gente não faz na gente mesma? Que a gente ama mais os filhos do que a gente mesma. E não é bíblico isso. Não é bíblico. Goste você ou não, não é bíblico. Você precisa se amar primeiro. Porque se você faz tudo pelos filhos e não faz por você, você está predestinado a ficar cobrando. Mas eu fiz isso. Sabe o que eles vão dizer? Eu não te pedi. Esse que eu exatamente. estou falando que não pediu nem para nascer. Então, quando você faz isso para essas mulheres, eu tenho certeza que elas voltam para casa mexidas. Que quem é que faz isso para elas? Sendo que muitas vezes nem elas mesmas se priorizam. Uhum, Não é isso? exatamente. Mas quem mandou você fazer isso para elas? Seu mentor? Seu É, mentor, seu coach? aham, ele mesmo. O que te deu o nome, O né? que me deu o Através nome. do pastor Rodrigo? Através da boca do pastor Rodrigo. Glória a Deus Exatamente. pela sua vida, viu, pastor Rodrigo? É Mateus Leme? Isso. Na igreja é Batista? Lá, eu acho que é Batista, eu me recordo um pouco. Não, eu tô fazendo pergunta difícil. O importante é que o nome do pastor é É, Rodrigo, né? Glória a Deus. Então, o nome da doutora Círios veio através do pastor Rodrigo, sim, que pediu que você voltasse. E você está em Contagem fazendo isso tudo aí. isso tudo. Faz make também hoje? Faço! Então faz make, faz cílios, E o escaldapé sobrancelha. o E e sobrancelha. sobrancelha. Isso. E aí, como é que fica a agenda? A agenda tem que. Fica. Lute você, tá? Desculpa. A agenda chega, glória a Deus. Glória a Deus. E se não Para che... eu estar aqui hoje, né? Foi difícil também, viu, gente? Desmarcou. Esse cliente ficou chateado, não. Põe elas todas pra ser. Não, vou Põe ela. colocar. Ó, beijo pra vocês. Eu não vou perguntar o nome de quem desmarcou, não, porque senão ela é uma maldade. Mas, assim, vamos falar dos cursos. Você dá cursos. Como funcionam os seus cursos? Os cursos nós temos duas modalidades. É, é, VIP, que eu costumo dizer, Sim, né? sim. Que ele é totalmente. Os cursos eu não gosto de estender muito, são 2 dias, todos os dois são ministrados em 2 dias. Sim, sim. Mas eu vou estar ali segurando O a tempo mão o todo. tempo todo e acompanhando. O tempo todo. E a gente, A nós, teoria e a a prática. teoria e a prática. E aí nós temos também agora uma nova modalidade que é dentro de 3 a 4 alunas. Sim, sim, sim. Por que desse curso? E aí eu tenho uma parceira, que é a Isabela, Sim. e ela vai me associar. Assessoria, te dando assessoria. Isso, a pessoa até engasgou, porque a palavra é muito chique, sabe, gente? Entendi. E E a Isabela, aí, ela também você já trabalha treinou nesse ela, você já treinou segmento, e ela vai te sim. assessorando. E o forte da Isabela também, que ela dá uma base para as meninas como administrar o seu dinheiro. Ah, Então, o nosso isso é curso fundamental. não é só sobre a técnica em si.
Você forma executiva, né? Exatamente. Então a gente vai mastigar, né? Vai dar Porque isso tudo falta ali muito. para Às vezes a ela. pessoa tem um dom, tem um talento, mas ela se perde, ela faz, ela executa, ela recebe, mas não consegue abastecer a mão de obra, Isso, ou começa a comprar produtos que não é de qualidade, porque não se administrou bem. Então você acaba exatamente. que vocês dão a Isabela dessa assessoria de como começar seu negócio. Isso, Que- Mas exatamente. tem uns dias específicos ou tem só datas? Geralmente é uma vez no mês. Sim, sim, sim. E aí sempre a gente gosta de colocar domingo e segunda, Que é o dia que o porque profissional tem férias, né? isso, Tem a folga, né? é A folga isso. de quem trabalha na linha de Mas salões. aí, se E é no for seu necessário, espaço? sim, se for necessário também a gente muda um pouco, porque às vezes a pessoa está fazendo a migração, né? Trabalha em uma outra coisa Entendi, e quer. entendi. Então a Isso está gente. acontecendo muito, né? Muito. Muito, Miriane. As pessoas estão percebendo que elas podem acreditar em dons e talentos que não depende da faculdade. Sim, Depende de um dom, de um talento, de gostar daquilo. Porque não é a faculdade que vai fazer você ser um profissional ou um ser humano melhor na vida. sim. É dom mesmo. Você gosta de lidar com a linha de cosméticas, a linha da beleza. Tem que estudar, porque tem os cursos, mas literalmente você não precisa de ter um diploma. Porque tem muito isso, né? A pessoa acha que vai fazer serviços estéticos. Alguns acham que não tem que estudar, outros acham que não é uma carreira. É uma É carreira uma e carreira. promissora. Porque daí você Sim, pode fazer outros cursos, né? exatamente, igual os que eu tenho feito, né? Esse ano agora, em janeiro, eu realizei um sonho também, através. Ó, dois, lembrei de outro. Conte-nos tudo, por favor. Vamos Que contar. foi um curso internacional que eu fiz, Bacana. que era um dos cursos que eu sempre sonhava em fazer. Você está dizendo aqui que você quer viajar para outros países, então pronto, ó. Exatamente. Já tem curso internacional. E a outra coisa dentro do segmento de cílios, né? Sim. Um dos sonhos que eu realizei foi comprar um carro Ah, dos meus vou brindar, então vou sonhos. brindar. Uhul. Aí, aí. Papai é Tá bom, vendo glória a só? Deus. Não vou contar o que que tem aqui, viu, gente? Oh, meu Deus, se meu pastor estiver assistindo, ele vai falar: o que que é isso, Veroca? Eu acho que o povo já sabe, né, gente? Porque uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto é café. Sou cafeólica. Só que eu descobri, me disseram, né? Pessoas estudadas, que traz rouquidão. Traz Hum, rouquidão. E aí, assim, eu não vou contar, não, mas não é café, não. Tô brincando, gente. Falaram pra mim como é que as pessoas estudam. Eu não sabia, porque eu não sou uma nutricionista. A nutricionista comentou isso, mas sabe por que eu tô preocupada com isso? Nada. Vou continuar tomando café, porque eu adoro café. A gente tem que ter prazeres na vida, né, gente? Um dos é prazeres que eu tenho é tomar verdade. café. E por falar em prazeres da vida, agora vão começar aquelas perguntas que vocês mandaram aí. Mandou perguntas. Ai, meu Tá Deus. solteira? Eu tive que perguntar. Não está. Tem mais de 1,80 m. Está aqui do lado e eu não vou fazer a outra pergunta. Equipe, segura o moço Ai, aí, tá? Não vou gente. fazer outra pergunta, mas ele também é muito de boa, muito de boa. Outra pergunta. O que a doutora Cílios é insuportavelmente? O que que você é insuportável? Os meninos falam, você fala, não sou, mãe, você é. Pode contar. Pergunta que os meninos mandou. Tem que acertar. Ai, a minha mãe é isso. O que que a mamãe é insuportável? Meu Deus, o que que eu sou Você fala, insuportável? também fala, mãe, você fala, Eu mãe, falo demais? não sei, eu sei que tem que dizer. Eles falam isso. Mãe, você fala demais. Fala. Mãe, mas com 5, como é que não tem para falar? Até Melicinha já tem que estar ouvindo, né? Eles É, falam que você fala eles, demais? eles falam, eles falam. Hum. Mas você fala demais, tá bom, já entendi. Não, mas eu tenho que falar mais um pouquinho, porque não tá obedecendo. Nossa, e ali tem vários hormônios, né? Uma de 23, 2 de 16. O Juninho tem? 12. Nossa, e a outra 2. Você tem que falar por escalas, É, por geração. Ok. Uma grande qualidade sua. uma grande qualidade. Ah, eu já disse, né? Qual é? É, eu amo demais as pessoas. Isso é mandamento de Deus. Tem conta, não é que isso é mandamento. Amar o próximo. Talvez você não ame, você tem que amar o próximo, mas como ama a ti mesmo. Às vezes você se ama você mesmo. Ou tem Hoje hora que você estica o tapete pro povo entrar e aí quando você vai entrar, o povo bateu a porta na sua cara. eu já fui assim. Eu já fui assim. E eu tenho trabalhado muito isso. Entendi. Então tá bom. Então já falamos. Um sonho que você tem certeza que você vai realizar. Nossa, isso eu tenho certeza. Que eu vou para fora do país.
Não talvez para morar, mas eu tenho muita vontade de passear lá com os meus filhos. Entendi. Sabe aquela viagem de família? Entendi. Vai, com certeza deve bater lá naqueles parques lá, né? Porque 5 filhos vai te convencer a levá-los para o parque. Será? Ah, dizem na sua vida, minha filha, vai ser os primeiros. Eles Que é querem, maravilhoso. eles querem ir pro lugar mais frio que tiver. Gente, o povo é chique demais. Eles querem ir lá pro meio da neve. E sabe o que vai acontecer? Você vai. Porque Vou qual que é o mesmo. problema? Vamos embora todo mundo juntos. Agora, é um sonho que ficou para trás. Que você não conseguiu ainda realizar. Nossa, Deus, estava no roteiro, não, né? Então vamos lá. Não, mas deixa eu Um que você pensar. assim falou, deixei para trás. Então, ela não deixou nada para Eu não trás. deixo nada para Então, olha trás. para as pessoas que Eu não sou o o tipo nosso que tempo está deixa. acabando e diga para eles o porquê não deixar sonhos para trás, só olhar para frente. Olha, de verdade, vocês têm que acreditar em vocês, dentro de vocês. Eu costumo dizer isso muito com as mulheres que me acompanham. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Uma missão, um propósito. Então, se você não correr atrás do seu sonho, do seu propósito, e não deixe nada para trás, não deixe nada para trás, não olhe para trás. Olhe só para frente, olhe para o alvo que é Cristo. E ele vai te Amém! capacitar. Então, amém. E é sobre isso. E essa é a nossa doutora Doutora Cílios. Cílios. Deus abençoe vocês. Compartilha, curte, dá seu like Amém. aí. E até breve, se Deus quiser. Que linda! Ah, De novo. Amei. Amei. Adorei. amém. Tchau.